Glórias a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com toda a família aqui nesta noite. Amém? Um amém mais fraco que eu ouvi. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a família aqui representada. Amém? Amém. Isso, glória a Deus. Coloque o pulmão para funcionar, né? Amados, a coisa pior que existe hoje, as pessoas estão dizendo que é a doença do século, é a depressão. É uma doença. Tem pessoas completamente deprimidas, em estado de depressão tão terríveis, que às vezes não sabem o que fazer da vida. Existem casos de pessoas com depressão, nós sabemos que a pessoa esconde embaixo da cama. Já pensou? Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê fulano? Começa a procurar na casa inteira. De repente, olha para debaixo da cama, a pessoa está lá debaixo da cama. O que pensa uma pessoa embaixo da cama? Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê? Vai procurando. De repente abre o guarda-roupa, a pessoa está dentro do guarda-roupa, fechada lá dentro. Que tipo de depressão é essa? De repente, cadê fulano? Cadê ciclano? Onde está? Sumiu. De repente está atrás da porta. Ali, quieta. Horas e horas. Horas e horas embaixo da cama, horas e horas dentro do guarda-roupa, horas e horas atrás da porta. Então, o estudo identificou que essa depressão tem outro nome. É depressão, mas tem outro nome. E eu fiquei arrepiado quando ouvi isso. Chama-se tristeza profunda. É de arrepiar. Tristeza profunda. É mais que depressão. Faz com que a pessoa se sinta tão terrível, tão fora de si, como se fosse um nada, como se não existisse. E uma pessoa que não existe não aparece. Se ela não existe, ninguém enxerga. Então a pessoa se isola, se esconde. Tristeza profunda. E a tristeza profunda, a pessoa não derrama lágrimas. Interessante. A pessoa fica embaixo da cama porque não quer ser vista. Atrás da porta, não quer ser vista. Atrás do guarda-roupa, dentro do guarda-roupa, porque não quer ser vista. E leva a pessoa à morte. A pessoa não come, não dorme, fica somente naquela situação, precisa ser internada. Amados, existem muitas pessoas hoje, no nosso meio, com tristeza profunda. Às vezes a pessoa não está na identificação desses casos que eu relatei, debaixo da cama, no guarda-roupa e atrás da porta. Não, está ao teu lado, na tua mesa. Pode ser uma pessoa que está na sua casa. Pode ser uma pessoa que está trabalhando com você. Uma pessoa que está conversando com você, mas lá no fundo da alma, ela tem tristeza profunda. Nada anima essa pessoa. Você pode falar, você pode oferecer um brinquedo, você pode oferecer alguma coisa, a pessoa não reage. Está na hora de nós identificarmos quem são essas pessoas. E tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é a pessoa cega. Espiritualmente cega. A pessoa que não consegue enxergar algo que Deus está oferecendo para ela. A pessoa cega espiritualmente, ela não vê absolutamente nada. Espiritualmente, nada. Materialmente, nada. Completamente sem rumo. Então, no nosso meio, nos momentos que nós temos em relacionamento com pessoas, nós encontramos pessoas em tristeza profunda e encontramos pessoas na cegueira espiritual. As duas levam à morte. As duas levam à morte. Uma leva à morte física e a outra leva à morte espiritual,
que depois a consequência é a morte física. Nós não podemos ser egoístas no dia a dia da nossa vida, quando nós encontramos pessoas e você não sabe identificar em que situação está essa pessoa. Uma pessoa sem Jesus, ela entra em tristeza profunda. Uma pessoa sem Jesus, ela é cega espiritualmente. Quantas pessoas estão nessa situação? Milhares de pessoas. Na nossa comunidade, talvez dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho. As pessoas pensam que estão bem, mas na verdade lá no fundo não estão bem. Não conseguem sentir uma alegria contagiante de saber que existe uma esperança, que é Jesus Cristo, para mudar a história da nossa vida. Prestou atenção? Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia Sagrada, de vez em quando lê, ou fica com a Bíblia em casa, mas não percebe o que está dentro dela. A cegueira espiritual não deixa a pessoa enxergar algo que está para acontecer com a vida dela e com a humanidade, por ignorância. Ou porque achar que é tudo brincadeira do acaso. Não. Vocês vão ler na Bíblia hoje. Eu acho que vocês têm que abrir a Bíblia. Lê agora. Abra a tua Bíblia. Você trouxe sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Vai em Sofonias. Depois de Abacuque. Lá quase pertinho do Novo Testamento. Tem Sofonias. É um livro pequenininho. Que tem lá uma palavra de Deus para nós hoje. Foi escrito há centenas de anos passados, mas que serve para nós hoje, que é um alerta a todos nós. E esse alerta fala sobre o que está para acontecer. Vocês abrem em Sofonias, no capítulo 1 de Sofonias, versículo 14, que diz assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Eila, a amarga é a voz do dia do Senhor, clama-lhe o homem poderoso. Presta atenção no que está dizendo a palavra, amados. Vamos considerar alguns textos aqui. O grande dia do Senhor está próximo. Qual é o grande dia do Senhor? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Está perto, está próximo, e logo vem. E tem um recado que ouçam, será amargo. Até os guerreiros gritarão, o homem poderoso gritará. Aquele dia é o dia da indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Olha que está dizendo a palavra de Deus, será um dia tenebroso. Imagine uma situação, alguém já viu tempestade? Quando as nuvens ficam negras, aquele vento forte, relâmpagos, dá medo ou não dá? Sim ou não? Sim. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Nuvens negras, trevas, escuridão. O dia se transforma em noite, trovoadas, angústia, indignação, desespero, alvoroço. As pessoas não sabem o que vão fazer. Na sequência do texto, diz assim: o que Deus está dizendo? E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Está escrito aqui: eu angustiarei os homens, e eles andarão como cegos,
porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Lixo, chão, coisas terríveis. Porque desviaram do Senhor. Estão caminhando como cegos, não enxergam absolutamente nada. Na escuridão as pessoas enxergam alguma coisa? Não. Não enxerga absolutamente nada. E diz no versículo 18: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. A pessoa pode ser arquibilionária, não adianta nada ter dinheiro no dia do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O que a palavra profética de Deus está dizendo? Que aquele que não seguir a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, não optar pela salvação, vai passar por tudo isso. Cegos espiritualmente já estão passando por essas tribulações. A pessoa que não tem Jesus acaba desenvolvendo ações que prejudicam a sua casa, a sua família, os seus negócios e a si próprio. E acaba por contaminar outras pessoas também. Então eu digo, cuidado com a cegueira espiritual. Cuidado com a cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual traz tragédia na vida das pessoas. Mas você tem que ter a condição de estar com os olhos abertos. Ter uma visão profunda, uma visão maravilhosa. Você pode encontrar esperança de vida eterna. Porque a cegueira espiritual leva as pessoas à morte eterna. A visão de esperança, que nós falamos a semana passada. Você tem esperança? Traz o quê? Vida eterna. E você, querendo, presta atenção, amados, você vai descobrir um Deus amoroso. Você vai descobrir um Deus que proporciona vida plena a seus filhos. Porque quando nós temos a certeza da salvação eterna, e nós temos a visão do reino de Deus, porque os nossos olhos espirituais estão abertos para ver a gloriosa manifestação do Espírito Santo, que habita em nós e que nos dá uma promessa de vida eterna, então nós estamos bem. A cegueira espiritual não existe para nós. O que existe realmente é uma visão celestial, uma visão espiritual, uma visão que vai nos proporcionar uma vida plena. É isso que Deus quer para nós. Amém? É Deus que proporciona uma vida plena para os seus filhos. Quem é filho de Deus? Glória a Deus. Vamos trazer uns tópicos interessantes aqui. Depois que surgiu o pecado, Deus ofereceu esperança de salvação. Depois do pecado original de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, 12, 15 e 21, quando aconteceu aquela tragédia no Jardim do Éden, diz esse texto aqui, versículo 8, naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Olha só, comeram do fruto e algo aconteceu com eles, e no meio da tarde, o que aconteceu? Deus estava ali. E eles estavam ali também. Mas quando perceberam a presença de Deus, se esconderam nas árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? O homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim. E fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse, a mulher que me desse para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Amados, veja bem, o pecado chamado original, o primeiro mandamento que Deus deu ao homem é a obediência. Não comerás do fruto, porque se comer,
positivamente morrerás. A serpente, o diabo, ali induziu Eva ao pecado. Ela pegou a fruta, comeu a fruta e deu ao seu marido. E os dois ficaram nus. Por quê? Aquela fruta era fruta do conhecimento do bem e do mal. Até então eles eram perfeitos, só conheciam o que era bom, o que era bem. Comeu do fruto, desobedeceram, passou a comer o que era mal. Porque eles sempre estiveram nus, desde o início. Só que eles não percebiam a nudez e nem a vergonha. Porque naquela época, naquele momento, quando eles ficaram nus, depois que comeu do fruto, ele olhou para Eva, viu que Eva era diferente dele, ela olhou para ele, viu que ele era diferente, tiveram vergonha. Aí veio a primeira vergonha e foram pegar as folhinhas. Pega uma folhinha aí e coloca aí na sua partes íntimas aí para esconder. Coisa, né? Muito bem. O que nós estamos falando? De cegueira espiritual. Esse pecado do casal envolveu todos os seres humanos. Prejudicou todos nós. Porque não era para ter acontecido isso. Apesar que Deus deu a eles o livre arbítrio. O direito de ir e vir, de escolher. Eles escolheram o errado. Gênesis 3, 17 e 19 diz assim: E para Adão Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo, terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. O que Deus disse a ele? Tinha que trabalhar. Você tinha tudo e perdeu tudo. Te dei um paraíso, a perfeição, nunca ia morrer, ia ter descendentes, ia encher a terra. Poderia comer de todo o fruto da terra, tudo para você, tudo para o melhor do casal. Te dei tudo e você jogou fora isso. Amados, às vezes Deus está dando tantas coisas para nós e nós estamos jogando fora. Às vezes Deus te dá saúde, alegria, paz, uma vida plena, com todas as dificuldades que estão à volta, e você joga fora, porque você não crê, porque você não obedece, porque você não faz a sua parte. Deus ama tanto, nós todos, a humanidade, e ele disse lá, e Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo da humanidade, as pessoas, e nós jogamos fora aquilo que Deus nos dá. O salário é muito pouco, não presta esse salário, porcaria de salário. Em vez de abençoar o salário, em vez de você receber um dinheiro de uma venda de um produto, algo que você merece receber, porque você trabalhou para produzir aquilo, em vez de você chegar e abençoar, você não dá para nada. Não vale nada o que eu estou ganhando. Trabalho, eu não ganho o suficiente. Não. Nós temos que mudar de comportamento. Nós temos que obedecer ao Senhor e dar graças a Ele por tudo que Ele nos tem dado. A palavra nos ensina em tudo, dai graças. Receber um salário é pouquinho, não vai dar para pagar suas contas, mas abençoa, Senhor, multiplique como o Senhor fez com os peixes e os pãezinhos. Multiplique, Senhor, abençoa, que esse dinheiro possa servir para te honrar, porque eu trabalhei, realmente recebi, prospere a minha vida. Ore, coloca diante de Deus as suas necessidades, está escrito na palavra, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, dar a conhecer a Deus as suas necessidades, e você vai agradecer e honrar com ação de graças. Mas não, o que fez ele? Preferiu ouvir o homem, demônio, que não é homem, mas é um espírito mau, que diz, você vai ser igual a Deus. E ele acreditou. Jeremias 2:22 diz assim, olha que interessante que diz o profeta, mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha Deus falando para nós.
Olha Deus falando para o ser humano por culpa do Adão. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver mancha na sua culpa. Porque nós herdamos esse pecado de Adão. Podemos tomar banho, podemos se lavar, podemos pedir perdão, mas o pecado está lá. E às vezes nós damos força a esse pecado. E essa força traz o que? A tristeza profunda, a cegueira espiritual, o pecado que está lá dentro. A gente tem que banir, tirar fora da nossa vida. Salvação é um dom gratuito de Deus, amados. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Muito bem, se o pecado veio pela desobediência, o que é dom de Deus é a salvação, é a graça vinda através de Jesus Cristo. É através dele que nós somos lavados, pelo sangue de Jesus. A mancha continua. Isso é uma verdade. Mas quando você se arrepende, e você entrega a sua vida para Jesus, e ele te lava com o seu sangue precioso, na cruz do Calvário, e você aceita. Ah, que lindo, hein? Que maravilha. Amém, irmãos? Que maravilha você sentir que Deus, que Jesus, te purificou. A vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor, é união. Se o salário do pecado é a morte, o presente gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Amém? Então a salvação é recebida por meio da fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Que coisa linda! Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da... Está fraco. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da... Isso não vem de vocês. Vem da onde? De Deus. A fé, gente, é um presente de Deus. Pastor, se é um presente de Deus, por que eu não estou recebendo esse presente? Por que minha fé é tão fraquinha? Por que eu não sinto essa fé tão forte para mover montanhas, para mandar embora os meus problemas, para que o milagre de Deus que eu tanto necessito não venha? Pequena é a tua fé. Jesus diz: por que duvidasses, ó homem de pouca fé? Falou isso para Pedro. Pedro conseguiu andar sobre as águas quando Jesus disse: vem, Pedrão. Mas de repente veio o quê? Uma tempestade, veio um vento forte, veio o diabo, veio um incômodo, veio um negócio terrível. Ele ficou cego espiritualmente, porque ele tirou os olhos de Jesus, ele tirou o foco de Jesus, e tirando o foco de Jesus, ele perdeu a fé e afundou. Jesus teve que sustentá-lo. Ô homem de pouca fé, por que duvidastes? Como é que está a nossa fé? Se é um presente dado por Deus, como que nós vamos conseguir? Olha só, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. A salvação não vem de vocês. Sou salvo. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém, irmãos? Não é orgulho de ninguém, é Deus que te dá o dom gratuito da vida eterna, da salvação. É Deus que te dá a fé. Você pede, você recebe. Quando você abre teu coração, Deus acrescenta a tua fé, vai aumentando a tua fé, a fé vai crescendo, e você vai ter o benefício das bênçãos de Deus na sua vida, porque é Ele que te dá de presente. Você tem que buscar, você não pode ficar parado. A fé não vem. Me diga uma coisa, a fé vem através do que mesmo? Eu esqueci.
Minha cabeça está tão... A fé vem para aqui. Vem, como que vem a fé? Eu não ouvi direito. A fé vem pelo... Ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Ouvindo a palavra de Deus. Por isso nós teremos o quê? Amém. Glória a Deus. Exatamente. A fé vem pela ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. As boas obras revelam a autenticidade da fé. Ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, 17, 24, 26. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, a coisa é morta. É coisa morta. Ações são obras. A fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações e não somente pela fé. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Através das boas obras que nós fazemos, acrescenta a nossa fé. Se temos fé é porque fazemos coisas boas para as pessoas. Quais são essas obras? Você se preocupa com o teu próximo? Você acode às necessidades dele? Você supre as necessidades da pessoa? Quantas pessoas estão necessitadas no dia a dia da nossa vida? Quantas pessoas estão perecendo, indo para a tristeza profunda, naquela cegueira espiritual? Você fala de Jesus para ela. Você dá a ela um pouco de você para ela. Você sustenta. Você acorde. Você é aquele suporte para a pessoa que necessita. Que às vezes, se você não ajudar, ela entra em tristeza profunda. Acaba com a vida dela e você perde aquela vida. O sangue dela vai clamar. Porque você não ajudou, porque você não fez. Talvez uma palavra. Talvez algo que você não consegue suprir necessidades materiais, mas você pode suprir necessidades espirituais. Tirando da cegueira espiritual, falando de Jesus, Ele é a solução. Entregue tua vida para Jesus. Mostre a Ele a sua dedicação. Acrescenta a tua fé através das obras. E você vai ver a diferença. Porque a palavra, ela é certa. A palavra de Deus implantada em nós é poderosa para nos salvar. Tiago 1:21 diz assim: portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Primeiro ponto que Tiago diz: deixe todo costume imoral e toda má conduta. Costume imoral, vocês sabem o que é. Má conduta, vocês sabem o que é. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. A fé vem por ouvir a mensagem, a palavra do Senhor. Bem fundo no teu coração, você vai sair da cegueira espiritual e vai trilhar uma visão celestial. Jesus é a única esperança de salvação. Amém, irmãos? Está lá em 1 João capítulo 5, 11 e 12. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. João 3,16, nós citamos já o texto. Porque Deus amou o mundo e tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então a alegria da salvação deve ser compartilhada com outras pessoas. Está em moda compartilhar, não está? Sim? Quem tem Zazap aí? Facebook? Compartilha, curte e compartilha. A palavra de Deus também é assim. Se é bom para você, você curtiu? Compartilha. Compartilha. O que você aprende nos cultos, na terça-feira, anote, pega o texto, manda as mensagens, cola, vê, manda. O que eu aprendi hoje na palavra do Senhor, compartilhe. Sabe o que você está fazendo? Tirando pessoas da cegueira espiritual. Tirando pessoas da cegueira espiritual.
João 4, 29, 39 e 42 diz assim: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Está falando daquela mulher que Jesus encontrou, a samaritana, que perguntou para ela: escuta, você é fulano, cadê seu marido? Não tenho marido. Eu sei, você não tem marido porque você é uma mulher de muitos maridos. Falou, Jesus falou para ela. Daí ela saiu e foi falar para os samaritanos. E disse: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Daí eles foram falar com Jesus. E Jesus ficou um tempo com eles ali. E eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Palavra do Senhor. Cuidado com a cegueira espiritual, amados. Mateus 15, 14 diz assim: não se preocupe com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Jesus que disse isso. Quer mais? Olha o salmista diz, Salmo 146, 7 e 8. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Jesus é a única solução para tirar a pessoa da cegueira. E às vezes estamos na igreja e somos cegos para certas realidades. Então nós devemos abrir o nosso coração e dizer: Senhor Jesus, não, eu estou vendo a tua glória. Amém? Senhor Jesus, eu estou vendo a tua glória. O Senhor não morreu em vão. O Senhor morreu por mim. Fui lavado pelo teu sangue precioso. Pai, ajuda-me, acrescenta a minha fé, que eu faça boas obras e que eu possa salvar vidas. Às vezes ao lado da tua casa, em qualquer lugar onde você está, tem uma pessoa precisando de Jesus. Então segue espiritualmente. Segue espiritualmente. E cegueira espiritual leva a pessoa à morte física. Morte física. Então nós temos que acordar para essa realidade. Crer mais no Senhor Jesus. Deixar de lado algo que pode acontecer na nossa vida, que é aquela tristeza profunda. Encontrar pessoas que estão indo nesse caminho. Quase indo para debaixo da cama. Quase entrando dentro do guarda-roupa. Quase ficando atrás da porta. Pastor Aguiar está sentadinho ali, lá de Aparecida do Taboado. Estive visitando a entidade dele na sexta-feira. Cuida de drogados. Pastor Aguiar foi bandido, criminoso, assaltante. Eu vi a fotografia dele alguns anos atrás e fiquei com medo, fiquei um homem perigoso. Mas olha o que Jesus fez na vida dele. Levanta isso, pastor, fica de pé aí um pouquinho só. Esse é o pastor. Foi bandido, perigoso, da quadrilha do Diabo Louro. Quem é antigo sabe quem era o Diabo Louro, ele era da quadrilha assaltante. Ficou preso em cadeia, até que um dia, ele falou: chega, essa não é a minha vida que eu quero. A cegueira espiritual dele, estava cego espiritualmente. Ele estava em tristeza profunda, quase morrendo. Até um dia ele chegou e falou: chega! Chega, essa vida não é para mim, eu quero sair dela, Senhor. A Bíblia que ele tinha na cela, ele fumava ela inteirinha, ele rasgava, porque aquela fazia charutinho a Bíblia. Ele só não fumava o quê, pastor? Os salmos e provérbios. Ele só não fumava salmo e provérbio porque ele gostava do salmo e provérbio. Mas ele fumava o apóstolo Paulo, Mateus, o Jeremias, o Gênesis. Ele fumava todo mundo, menos provérbios e salmo. É o testemunho de uma pessoa que está aqui. Que ele me contou, eu fiquei impressionado. E lá na cidade dele, Aparecida do Taboado, tem um bairro chamado Barbosa, que é uma cracolândia, que as pessoas estão apodrecendo.
por causa do crack. E ele tenta resgatar vidas, ele está curando algumas pessoas lá. Mas as pessoas estão apodrecendo em vida, em carne. Gente, imagina isso, são zumbis. O que é isso? Tristeza profunda. O crack, a droga, o vício, a bebida, o cigarro, leva a pessoa a tristeza profunda. Às vezes ela não está nem percebendo, mas está caminhando para isso. Está caminhando para isso. E depois vem o quê? A morte. A cegueira espiritual leva a pessoa a tristeza profunda e leva a consequência à morte. Se a pessoa não reagir, se não fazer como fez o pastor Aguiar, chega, quero sair dessa vida, não é vida para mim. Esse pastor poderia estar em vários ministérios, sendo um pastor itinerante, contando o testemunho dele, levantando ofertas nas igrejas, e estaria com uma vida bem confortável, com um dinheiro razoável, porque tem muitos pastores que vão em várias igrejas, grandes ministérios, contam o testemunho, e as pessoas, a igreja levanta ofertas para a manutenção dele. Poderia escrever livros, contando o testemunho dele, um bandido que virou crente, que hoje é pastor, recupera drogados. Não, mas Deus falou, não, você vai ficar lá, numa chácara, com toda a dificuldade que ele tem passado, recuperando drogados. E ele tem feito isso. Que Deus possa abençoar a sua vida, pastor Aguiar. Tenho orado pelo Senhor. Estou contando esse testemunho hoje, para dizer que a cegueira espiritual leva a pessoa a tristeza profunda. E a tristeza profunda leva a pessoa à morte. Mas nós vamos sair dessa. Amém, irmãos? Vamos reagir e glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que faz diferença na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos fazer a oração e agradecer a Deus pela oportunidade de ouvirmos a sua palavra e aprender mais dele, para que nós possamos ter fé, muita fé. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque suas mãos no coração. Paizinho querido, nós estamos contentes, Pai, porque podemos aprender mais de Ti. Sabemos que a cegueira espiritual nos leva à morte, mas a visão celestial, a visão do reino, o sacrifício de Jesus Cristo, que o Senhor nos deu por nos amar demais. Jesus padeceu na cruz do Calvário, levou nossas dores, nossas enfermidades, todas as coisas que acontecem nesse mundo, está na cruz. Mas ressuscitou, está à direita do Pai, é nosso advogado. Então, Jesus, pedimos em Teu nome, Pai, restaure a nossa vida, fortaleça a nossa vida, tira-nos, Senhor, da cegueira espiritual, que nós possamos cada vez mais enxergar o Teu reino, olhar aquela luz lá no futuro, que o Senhor está próximo, a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Nós não queremos estar naquela situação que está na Tua palavra, Senhor. Que nós não podemos viver daquele jeito que está em sinfonia, Senhor Jesus. Que nós queremos viver debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, para que nós possamos viver na Sua dependência todos os dias da nossa vida. Leva-nos, Senhor, em segurança para as nossas casas. Que esta semana seja uma semana de bênçãos, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a incredulidade, a ter fé e fazer boas obras, para poder cumprir com a Tua palavra. Esqueça, Senhor, os pecados, perdoa-nos, Senhor, coloca no mar do esquecimento, e nos dá uma nova chance de poder reconciliar com o Senhor, no dia a dia da nossa vida, para que nós possamos viver completamente diante de Ti, limpos e puros. Abençoa cada família aqui representada, Pai, que eles possam ir com alegria e paz no seu coração, para estar de acordo com a Tua palavra e viver e vivenciar a palavra do Senhor em suas vidas. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada vida aqui, Pai.
Eu quero pedir em especial ao pastor Aguiar, que tem aquele grande ministério. Tu sabes as necessidades, as lutas dele. Que às vezes ele pensa em desistir, mas o Senhor diz: fica aí, meu filho, tem missão para você. Mas que os recursos que ele tanto precisa chegam, Pai, para que ele possa ter condição de cuidar de vidas preciosas para Ti. Tirar as pessoas das drogas, as pessoas que estão cegas espiritualmente, que estão em tristeza profunda, que estão depressivas, precisando de um apoio, precisando de um socorro. Dê força a ele, Pai, para que ele continue a Tua obra. Nos abençoe, Pai, nas nossas caminhadas no dia a dia, naquilo que nós precisamos fazer. Nos orienta e nos dê o discernimento e sabedoria através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos viver contigo para todo sempre. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus.